ambiente espiritual é um ambiente profundamente pacificador. Se cada um de nós conseguir fazer silêncio mental, psíquico, como dizem os nossos benfeitores, estas energias, estas bênçãos, esta fraternidade adentra o nosso ser e nós beneficiamos, tanto com a paz que se instala, como pela saúde que também granjeamos. Então eu vou contar que possam acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, cujo título é Não Rejeites a Confiança, a psicografia de Chico Xavier, nosso Chico, e a mensagem é de Emmanuel, que vai buscar na carta aos Hebreus, escrita por Paulo, que diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Vamos ver que isto tem muito a ver com o estudo de hoje. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor, que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão, alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos, por prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram, receberam apenas o sepulcro faustoso em que se sobressaem na casa fria da morte. Não rejeites a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe à visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, ser generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas a tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com o Cristo. E aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira, amanhã. Vamos unir os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos. Fechar os olhos não é um ritual, é apenas para que sintamos o ambiente, o psiquismo em que mergulhamos. A paz, ela está no ar e também estará em nós e já está para muitos. E pacificados, colocamos em nossos pensamentos a imagem de Jesus. Não no alto do madeiro, como muitas vezes isso vai acontecer, mas vivo, luminoso, com olhar amigo, fraterno. E conversando contigo, Mestre, todos nós agradecemos a tua doce presença. O perfume da tua mensagem, o exemplo vivo de amor, companheirismo e abnegação por todos nós,
permanece século após século, unindo-nos a cada dia, a cada hora, e neste caso, nesta bela manhã, Senhor, em que nos reunimos em Teu nome para conhecer um pouco mais da Tua mensagem, para aplicá-la logo mais à nossa existência. Na certeza da Tua presença, aproveitamos para rogar-te, Senhor, por todos aqueles que muito sofrem, porque não compreendem a passagem que é uma vida na Terra. Por aqueles que não conseguem relativizar as coisas e se aperceberem que esta é uma belíssima escola e que daqui levaremos o aprendizado, o crescimento moral. Esta nossa rogativa, Senhor, não é para que muitos venham a seguir, mas para que muitos se libertem, se pacifiquem também. Nós temos muitos defeitos, Senhor. Nós encontramos um rumo e um caminho. E hoje vemos chegar a esta casa muitos companheiros nossos que vêm ouvir, vêm estudar conosco, vêm trazer também a sua mensagem de esperança. Por isso estamos felizes, pois que este Mestre é um trabalho conjunto. Tu viestes anunciar um Pai de amor e de esperança. E nós vimos nesta manhã, todos aqui, compreender e colocar em nossas almas esse mesmo Pai. Seja a Tua paz, Senhor, a envolver-nos durante toda a tarefa, para que muitos companheiros nossos, que não vemos, que não conhecemos, que conhecemos, que partiram, que permanecem conosco, não importa, que eles recebam de nós, de Teus mensageiros, de Teu coração, Senhor, também as luzes que receberemos e que aqui já se encontram. Assim iniciamos o encontro, desejando que continue conosco, Mestre, com a Tua luz, com a Tua paz. Mais uma vez, muito bom dia a todos. A tarefa de hoje, ela é extremamente simples, como sempre, mas muito importante, mesmo. Posso vos dizer que me sinto até sensibilizado com a oportunidade. Eu gostaria de saber se alguém está a vir a casa pela primeira vez. Muito bem, sejam bem-vindos. Já conhecem alguma coisa de doutrina espírita ou é a primeira vez que vem a uma casa espírita? É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Não? Pode falar, não tem problema nenhum. Estamos em casa. Não, Já frequenta? A senhora é a primeira vez numa casa espírita? O senhor? Já frequentava, mas estava um pouco afastado. Então junte-se a nós. Ainda bem. É a primeira vez? Muito bem. Então hoje é interessante porque o tema, mesmo para quem vem pela primeira vez, para quem já conhece, excelente, para quem vem pela primeira vez, é absolutamente natural. Porque estaremos a falar sobre questões de espiritualidade, a mensagem de Jesus. Então eu vou fazer só um pequeno introito relativamente ao estudo de hoje. Este capítulo que vamos estudar, aliás, deixem-me passar aqui para vocês também irem acompanhando no quadro. Esta mensagem fica... Paulo dizia assim, regozijemo-nos sempre. E esta mensagem de Joana diz-nos para sermos felizes. Fiquemos felizes com as oportunidades, porque isto faz com que, agindo e procurando a proposta de Jesus, nós teremos saúde moral e paz, porque esta mensagem, a vida de Jesus, ela proporciona justamente isto. Todas as vezes que eu colocar barreiras para aceitar a mensagem do Cristo, sem a ideia de que Jesus é Deus, que é o Cordeiro que nos tira os pecados, tirando essas puerilidades que muitas vezes falamos, vamos ao conceito do trabalho de Jesus, e isto dá-nos uma maturidade, dá-nos uma confiança real na presença de Jesus nas nossas vidas. Então nós estamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, é a mensagem de Jesus e até alguns elementos do Antigo Testamento para estruturar um ponto de vista espiritual.
E nós estaremos especificamente hoje a falar sobre a coletânea de preces espíritas. Já vamos tratar disto. Aliás, eu vou ler porque eu sei o que acontece. Vocês vão ler, não é? A gente está a falar e vocês estão lentos. Tá bom? A forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Isto é simples, transversal, mas nem sempre nos lembramos. E aplicamos fórmulas para falar com Deus, caminhos até por terceiros para alcançarmos a nossa comunicação com Deus. Então isto é tão simples, tão real para entrar nas nossas almas, mas se observarmos nem sempre praticamos ou percebemos isto com realidade. Ainda estamos à espera de fórmulas para comunicar com o nosso Pai. Então, esta é uma mensagem espiritual que estrutura todo este capítulo, coletânea de preces espíritas. Muito bem. Primeira coisa, nós vamos encontrar neste capítulo um conjunto de preces. Mas desde já é preciso que reforcemos a ideia de que essas preces não são fórmulas mágicas. Eu vou tentar, de alguma forma, trazer o conceito deste capítulo de forma madura. O que acontece? Quando observamos este capítulo, que vai ficar aqui, já estamos penso que há 2 semanas, para quem tem vindo todos os domingos, há 2 semanas e ainda falaremos mais sobre isto para a frente. Mas pensar o seguinte, o que é que faz Allan Kardec na estrutura deste capítulo? Trata da seguinte forma. Em primeiro lugar, o que é que nós vamos encontrar? Conceitos sobre valores espirituais. Depois de falar sobre esses conceitos e a sua estrutura moral, o que é que vai acontecer? Aí sim Allan Kardec vai dizer, desta forma, podemos orar assim. Todo o capítulo é feito desta forma. Equivocadamente, muitas vezes o que fazemos é vamos logo à prece. Por exemplo, prece por aqueles que partiram. O que é que nós fazemos? Vamos buscar logo ali a prece. E vira uma fórmula. Este é um equívoco. Então observemos com muito cuidado a proposta de Allan Kardec sobre o momento em que vamos orar e qual é a base para fazer essa oração. Então, primeiro uma estrutura de conhecimento, uma estrutura moral, para depois orarmos. E relembrando que a oração em si, ela não é uma fórmula. Ela é para nós percebermos como é que podemos comunicar de forma organizada, racional, com o nosso Pai, com Jesus, como quisermos. Estruturado, então, no conceito anterior. Tudo bem até aqui? Então, digo-vos de todo o coração, estou muito feliz por poder apresentar pelo menos uma parte deste capítulo, porque é tão simples quanto isto. É o momento, é o resumo do Evangelho que aqui está neste último capítulo. Neste último capítulo, vai nos trazer vários conceitos de estrutura moral em que Allan Kardec está inspirado para nos colocar diante do Pai. Ora, então neste capítulo nós vamos encontrar de forma muito amorosa, mesmo muito amorosa, a nossa relação com a espiritualidade e depois a nossa possibilidade de comunicar de forma absolutamente razoável, eu vou reiterar o termo, de forma madura na relação com o nosso Pai, com Deus, com Jesus, se quisermos, com o nosso anjo da guarda, com as almas que nos inspiram para o bem. Okay? Então este capítulo não deve, isto é a minha opinião, sempre foi e sempre será, este capítulo não deve ser tratado como uma lista de fórmulas para comunicar com a espiritualidade. E sim como uma estrutura emocional e moral para comunicarmos, sim, com a espiritualidade. Até aqui tudo bem? Eu ia fazer uma pergunta? Não? Ok. Sim, senhor. Muito bem. Então vamos tratar com outra informação, que o título começa
para os médiuns. Porquê? Porque quem está a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, os temas estão todos divididos. Assim, em sequência, didática e por aí fora. Então, este é um item solto. Solto no processo. Estamos a falar de coletâneas de preces e, neste caso, Allan Kardec está a dizer para os médiuns. Detalhe importantíssimo. Daqui, alguém não é médium? Eu não sou. Muito bem. Não, sou, mas não sou ativo. Muito bem. Sou o básico. Perfeito. Igual a todos. Exatamente. Perfeito. Como é que se sabe que a minha amiga não sabe se é médium ou se não é? Aliás, ela vem aqui precisamente. No final conversamos, está bem? Está bem? No final podemos conversar. Todos... Laura, só um bocadinho. Laura, só um bocadinho, está bem? Todos somos médiums. Todos, sem exceção. Todos comunicamos, quer por intuição, naqueles momentos em que surge uma dificuldade, vem-nos uma luz. Tudo isso significa que nós estamos a comunicar, mesmo sem perceber, com a espiritualidade. Daí a questão dos médiuns ostensivos, que é um termo que se utiliza pelo menos para diferenciar aqueles que têm uma comunicação mais direta, mais viva, através da visão, da audição, daquilo que chamamos de psicofonia, em que se permite que as entidades, nossos irmãos em espírito, que são pessoas como nós, só não estão a vestir o corpo físico, se comuniquem. E pode ser um familiar, pode ser um espírito sofredor, seja como for. Então, todos somos médiuns. Por que eu estou a dizer isto? Porque é verdade que Allan Kardec aqui vai fazer todo o tema sobre a mediunidade da psicografia, que é escrita, olha como esta mensagem que lemos há pouco, como também da psicofonia e por aí fora, mas a mensagem ela é tão profunda que serve para todos nós que somos médiuns de uma forma ou de outra. Tudo bem? Ou seja, não vamos pensar que esta mensagem não serve para nós. Serve para todos nós. E é um tratado é um tratado para vencer a vaidade. Se conseguirmos compreender a simplicidade com que Allan Kardec e a força moral que ele traz, depois de saber o que sabe e estruturado moralmente até nos seus valores durante a vida, nós vamos ver aqui um irmão nosso com muito cuidado a nos orientar sobre os valores da mediunidade, dessa comunicabilidade. Está bem? Este introito é importante. Okay? Nós vamos agora começar. Eu sei que alguns já leram. Está bem? Porque eu leio pensamentos. Então, vamos lá ver uma coisa. Interrompam, perguntem, tá bem? Complementem, estejam à vontade. Só reclamações é que não. Tá bem? Reclamações fechou às 9. Tá bom? Retaliações também aceito. Não tem problema nenhum. Detalhe. Para este estudo, para quem tiver necessidade de ver isto, procurar mais alguma coisa, nós temos aqui uma biblioteca. Nós temos possibilidade, quem quiser estudar, leva o livro durante um mês e estuda. Está bem? Outros, este ou qualquer outro. Tá bom? É só falar aqui com a nossa mestre da biblioteca, Carolina, no final do trabalho. Está bem? Então vamos lá. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu espírito sobre os meus servidores, aqui ficou mais escurinho, e servidoras, e eles profetizarão. Isto está em Atos dos Apóstolos, quando Lucas reforça esta mensagem em que nós temos no próprio Evangelho a informação de que no futuro a mediunidade se divulgaria. Estaria à mercê de muita gente por este mundo afora. Tá bem? Não é só em Portugal, não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos, é por este mundo afora. De forma ampla, porque ela sempre existiu. Para quem tiver assim alguma dúvida sobre isto, é fácil perceber. Por exemplo, nas tribos, quem é que era o médium das tribos? O feiticeiro, o xamã, que acabava por ser normalmente o orientador das tribos para que, dentro da falta de visão ampla do mundo, pudessem receber auxílio. Auxílio médico, orientação sobre plantações e por aí fora. Por quê? Porque nós tínhamos muita dificuldade no desenvolvimento.
Ora, então a espiritualidade superior, através dessas pessoas que tinham essas capacidades, ou estes sentidos mais apurados, trabalhavam então essa comunicação com o plano físico. Ou seja, mediunidade nem é do espiritismo, nem é do cristianismo, nem é de religião nenhuma. É da lei. Sejamos de que religião for, eu posso ser ateu. Posso não acreditar em nada. Mas se eu tiver o sentido, eu vou ver. Eu vou ouvir, eu vou comunicar. Tá bem? Então, este processo desenvolveu-se e muito, e vai se alargar mais ainda. E isto já estava previsto e foi anunciado no próprio processo da mensagem espiritual à época de Jesus. Detalhe, meus servidores e servidoras. Eu vou gravar isto, que vamos ver já porque que isto está desta forma. Porque, confrontando o versículo 18 de Atos, capítulo 2, com o correspondente de Joel, capítulo 2, versículo 29, notamos que na transcrição da profecia para o Novo Testamento há uma diferença. Pela profecia trata-se de servos e servas, escravos e escravas dos homens e não de Deus, como se acha na transcrição. O problema das transcrições e das traduções é que, não percebendo o espírito da coisa, misturam-se os sistemas. Então, numa leitura inicial, estavam os servidores e servidoras de Deus. Ou seja, o que é que isso transporta? Que as mensagens espirituais, que a mediunidade, se daria dentro das religiões. Mas não, na tradução correta, buscando, principalmente do grego também ajuda bastante, porque vai mais direto ao aramaico, era servidores e servidoras, que significava escravos e escravas. Ou seja, por toda a gente. Não importando se eram religiosos, se eram ricos, se eram pobres, não importava. A mediunidade é para todos. Não faz a menor distinção. Tudo bem? Por isso é que colocamos isto em detalhe, porque às vezes pode surgir dúvidas. Quem gostar de ir ao detalhe pode ter esta dúvida. Okay? Muito bem. Dentro disto, sabendo que é para todos, Allan Kardec faz. Isto é sempre em todo o capítulo. Prefácio, ou seja, como eu disse agora há pouco, ele prepara o ambiente de conhecimento para que logo mais possamos fazer uma prece segundo isto que se deseja. Tudo bem? Até aqui? Então vamos lá. Quis o Senhor, isto é Allan Kardec, quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda a parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Por que é importante nós termos a prova da imortalidade? Para percebermos que a vida continua, para a vida não terminar. Muito bem. E percebendo que a vida continua, o que é que vai acontecer connosco? Temos que trabalhar para que a vida seja realmente algo que nós aspiramos e que a mensagem de Jesus nos transmite a felicidade eterna, não é? Sermos deuses. Muita coisa. Se nós não nos apercebemos da imortalidade, os nossos valores e interesses também ficam de acordo com a existência curta que temos na Terra. Então, até eu digo isto, às vezes pode parecer que não é correto, mas se a minha racionalidade diz que o mundo, aliás, a vida acaba quando a morte ocorre, muitos valores, muitos conceitos que as pessoas trazem para a sua existência com esse tipo de conhecimento, no fundo até são aceitáveis. Porque querem aproveitar a vida toda num espaço curto. A felicidade tem que ser toda agora, eu passo por cima dos outros, o que importa é que eu seja feliz, vou experimentar tudo, fazer tudo. Porque eu penso que a vida é curta. No final há uma coisa que é curiosa, é que eu acredite ou não acredite, a vida é imortal. Eu vou continuar a viver após o desenlace físico. A organização fisiológica não vai suportar um acidente, uma doença, a falta de energia, porque todos nós vimos com uma carga energética para sobreviver 60, 70, 80, 90 anos. Há quem tem horário extraordinário, vai aos 100, 120, mas isso também não tem problema nenhum, são sempre experiências. Mas depois a vida vai continuar. E pasme, nós vamos continuar a ser exatamente quem somos. Não muda uma vírgula.
Por quê? Porque nós não levamos matéria, nós levamos as nossas emoções. Nós levamos os valores, o conhecimento, a estrutura moral, os afetos, os desafetos também, sempre emoções. Então é importante que nós conheçamos a imortalidade, e daí a espiritualidade vir nos trazer estes conceitos para dizer, nós estamos cá. Nós podemos fechar os olhos, reclamar, não gostar, achar que é tudo uma bobagem. Mas para quem já conhece, sabe. Não acredita, sabe. Então, estamos aqui a conversar e muitas das pessoas que aqui estão sabem da existência da espiritualidade, sabem que nós não morremos. Nós continuamos a viver e daí ser importante a nossa relação com a vida de acordo com essa temporalidade. Ou seja, tudo que eu fizer hoje terá consequências e eu vou plantar e investir aonde? No corpo ou no espírito? Ou em ambos? Bom senso. Você utiliza um instrumento que está no campo físico e invista sim na saúde do seu corpo. Mas para que o nosso corpo tenha saúde, o espírito deve lhe transmitir isso. Então, em primeiro lugar, investir em nós enquanto espíritos, enquanto almas que desejamos fazer o bem, construir um mundo melhor para aqueles que chegarão depois. Não pensar nos nossos filhos. Não pensar nos nossos netos, mas pensar nos filhos de todos, nos netos de todos. Pensar na humanidade que deseja a Terra como um educandário. Então todos nós construímos um dia melhor após o outro. Investir no espírito. Okay? Tudo bem? Então, é importante que isto aconteça. Que a espiritualidade nos traga estas provas. Jesus falou-nos tantas vezes disto. Ele até tem a passagem de Abraão. Esta é muito bonita, porque Jesus está ali a falar com os seus discípulos e diz que Abraão, quando chegou na espiritualidade, quando chegou diante de Deus, diz, meu Deus, a vida continua. Só um instante. Eu quero voltar à terra para falar com os meus filhos e avisá-los. Foi assim. Atenção que é Jesus que está a dizer com todas as letras. E nós, se nos consideramos cristãos, não dá para ter dúvida sobre o mundo espiritual. Porque se sou cristão, quem é o meu exemplo? Quem é o guia e modelo? É aquele que nos orienta, que é Jesus, que é uma ética irretorquível. Não é a ética do mundo, que varia. Não, é Jesus. Então Jesus foi claro, ele disse... e aí alertou, atenção, Abraão, não vais avisar os teus filhos. Eles têm as Escrituras e os profetas. Eles têm tudo o que é preciso. Abraão não vinha avisar os filhos. Mas estando no mundo já tinha os profetas, ou seja, já outros médiuns tinham anunciado. Estava escrito, não precisava vir avisar a segunda vez, a mesma coisa. E Jesus está a dizer-nos isto de várias formas. Mas vamos continuar, porque senão depois eu sei que chegamos para ficar mais tarde, não vale a pena atrasar não. Só Matias. fazer um link, não sei se você concorda, mas Jesus provou pela imortalidade da alma a própria ressurreição, seria ou não? Sem dúvida. No próprio retorno entre os seus pares depois de ter sido crucificado, ele demonstra não só a imortalidade, como também um potencial enorme que todos nós podemos ter. Com um detalhe importante, é que Jesus não disse que era Deus. Jesus disse que ele era um com o Pai. Ou seja, eu e o Pai somos um. É como dizer, eu e o Francisco temos um projeto. Podemos fazer um projeto? Eu e o Francisco... Não gostar, não, com o Casimiro não, nem pensar. Então temos um projeto. Nesse projeto, quando o apresentarmos, não, eu e o Francisco somos um. Nós sabemos o que estamos a fazer. Foi isto que Jesus disse. Porque Jesus disse claramente, eu sem o Pai nada posso. Então Jesus nunca disse que era Deus. A nossa estultícia, a nossa forma de querer beneficiar de alguma forma política ou como fosse, inventamos essa história de que Jesus era Deus. E isto afasta-nos mais de Jesus do que nos aproxima. Porque se Jesus dá-nos esse exemplo que o Matias faz referência, ele está a dizer, eu estou a fazer isto, nós somos filhos do mesmo Pai, o Pai nos ama a todos, não faz distinção entre os seus seres, ama-nos a todos, então nós podemos fazer a mesma coisa. Qualquer um de nós. Detalhe, no tempo certo, evoluindo, vivendo quantas vidas forem necessárias, vivendo na espiritualidade o tempo que for necessário, e irmos nos desenvolvendo para no futuro aceitarmos uma prova de abnegação, muito longe de aceitar uma prova como a de Jesus. É fato, mas vamos para lá. Vamos para lá. Ok? Tudo bem?
Então Jesus diz-nos estas coisas da imortalidade pela própria vida. Obrigado, Matias. Com esse objetivo é que os Espíritos se manifestam hoje, ensinar-nos essas coisas, em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que chegaram os tempos preditos. Preditos conforme lemos ali aquela passagem em Atos dos Apóstolos. Tudo bem? Você já sabia que isso está acontecendo. Gente, eu gosto desta parte, que é, peraí, se há uma predição, é porque alguma coisa está a ser planeada. Se está a ser planeada, não há acaso. Se não há acaso, há ordem, não há caos. Há ordem. Tudo está acontecendo no seu tempo. Nós podemos reclamar de tudo e por aí fora. Não devemos, está bem? Faz-nos mal. Mas podemos. Ora, mas se pensarmos bem, tudo ocorre no seu tempo. Por exemplo, um caso muito comum. Quando temos a bênção de ter uma intuição de que algo vai acontecer. E reparem o que eu vou dizer. Algo de ruim, no nosso ponto de vista, vai acontecer, é uma bênção. E nós ficamos a pensar, oh meu Deus, por que eu soube disto? Se calhar era para eu ter impedido e por aí fora. Não, nada disto. Estas premonições servem para duas coisas. Primeiro, para preparar o nosso espírito para um embate mais à frente. De certa forma, nós já estaremos mais ou menos preparados. Não esquecer que durante o sono, muitos de nós vamos tendo relações na espiritualidade que nos auxiliam a compreender estes processos e fazemos parte deles. Então temos a premonição. Então o primeiro conceito é prepara-me emocionalmente para o receber. E o segundo, aliás, prepara-me emocionalmente. E o segundo, racionalmente, que é, peraí, se eu 2 ou 3 dias antes tive esta premonição e isto aconteceu, é porque não foi obra do acaso. Então o amparo nesse processo existe, porque eu, de alguma forma, soube e participei. Como? Posso não compreender ainda. Irei compreender conforme estudar os processos. E não preciso saber o processo em si mesmo, mas o conceito. Ora, logo, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a olhar para estas questões da espiritualidade, a predição, as profecias, as premonições, como instrumentos para o meu próprio bem. Já vou parar de questionar, por que acontece comigo? Gente, racionaliza. Mas o que aconteceu foi muito doloroso. Muito bem, então sofremos a dor do processo. É perfeitamente natural, mas não coloquemos o peso na comunicação anterior. Porque foi justamente a comunicação anterior que nos libertou. E eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, em casos dessa natureza, porque são muitos, tá bem? E Allan Kardec reforça a ideia de que é para todos. Repare, eu não tinha falado dessa questão, mesmo das idades. Falei das condições sociais, religiosas, seja como for, mas mesmo na idade. Há crianças com 3 anos a manifestarem mediunidade. Então vai desenvolver a mediunidade com 3 anos. Não. Você vai perceber a sensibilidade da criança. Olha a importância disso. Vai melhorar o seu ambiente no lar através da oração, da pacificação interior, do bom exemplo, para que a harmonia espiritual esteja a envolver os nossos filhos. Olha como é importante que, ao aparecer a sensibilidade mediúnica numa criança, todos se beneficiam. A própria criança com a melhoria dos pais e os pais por terem melhorado. Tudo bem? Reparem, tudo pode ser um problema, mas tudo pode ser a melhor oportunidade. Ok? Tudo bem? Eu sei que nunca tiveram casos destes. Então, estamos a falar de crianças. Entre jovens, então, é uma festa. Okay? Aliás, está mesmo dito, né? E depois, entre adultos e idosos, seja como for. Há mediunidades que despoletam aos 50, 60 anos. Um dos maiores médiuns que tive a oportunidade de não conhecer pessoalmente, mas conheço pelo trabalho, Euríclides Formiga, uma mediunidade impressionante. Eu vou só dizer uma coisinha que ele fazia, que eu acho muito... Só para vocês terem ideia. Ele era um indivíduo muito bem-humorado. A mediunidade dele eclodiu aos 38 anos. Nunca teve mediunidade. Quer dizer, ele era médium, não esquecer que todos somos, né? Mas de forma ostensiva não. Aos 38 anos ele descobre que é médium. E ele tinha uma característica muito curiosa. Como é que chama? Pedro. O Pedro, poeta, apresentava, porque ele também era poeta, Euríclides Formiga, não sei se está por aqui ou não,
E o Pedro apresentava para o Eurico Formiga um poema. Olha, eu tenho este trabalho, tenho estes poemas, ele lia. O Eurico Formiga avaliava e disse, não, isto é plágio. Isto é plágio. Eu estou a plagiar. Isto é plágio. Você deve ter lido isto em algum lado e inconscientemente copiou. E a pessoa, oh meu Deus, eu vou ter que refazer isto tudo. E o que é que fazia Eurico Formiga? Dizia, este poema é igual a este, tal. E o Pedro ficava espantado. Dizia, oh meu Deus, como é que é possível? Sabe o que é que Eurico Formiga estava fazendo? Ele fotografava mentalmente a página, qualquer uma delas, e ele diria, palavra por palavra, a página em que estava. Numa leitura. Há vários casos destes. Okay? Ora, por que eu estou a dizer isto? Por causa das idades. A gente pensa, eu não tenho nada a ver com isso. Cuidado. Se amanhã vier, é bom que estejamos preparados. Não é nenhum crime, não é nenhum problema. Mas quanto mais soubermos sobre um assunto, mais o dominamos. Tudo bem? Ok? Amigos comudantes? Algum comentário? Então a mediunidade é para todos. Ok? É um dos sinais que chegaram os tempos preditos, de mudanças e por aí fora. Muito bem. Até aqui, repare, nós estamos a falar de preces, não estamos? O que é que Allan Kardec está a fazer? Ele está a preparar cada um de nós dentro do processo. Ou seja, primeiro, você é médium, você não é melhor do que ninguém. Faz parte. É da natureza, está previsto, ok? Então ele diz, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea. Estamos a nos ver, não é? Maria João não está a nos ver, mas sente-nos perfeitamente, certo? Exatamente. Vamos a isso. Outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com os instrumentos, ele fala agora, com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Então, do material, nós temos todos esses sentidos. Tudo bem? Sentido mesmo. Temos o tato, o paladar, o olfato. Tudo bem? Visão, audição, temos todos esses sentidos. Para peneirar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. É um outro sentido. É uma outra percepção. Ok? Os médiuns, nesse caso ostensivos, são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Ou seja, o médium é um instrumento para os espíritos. Como nós temos o telescópio, para ver os mundos lá fora, o microscópio, por aí fora, e a visão. Tudo bem? Ok? Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Ou seja, é uma excelente oportunidade para cada um de nós ter uma nova estrutura de valores, porque sabemos que há a imortalidade, a vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre seus destinos, a fim de o reconduzirem à senda do bem, e não para o pouparem ao trabalho material que lhe cumpre executar neste mundo, tendo por meta o seu adiantamento, nem para lhe favorecerem a ambição e a cupidez. Aqui está a nos preparar para a oração. Está a dizer, atenção, que os espíritos vêm para nos trazer estas realidades da espiritualidade, não para nos fazer favores, tirar-nos a obrigação do trabalho ou de nós mesmos nos colocar no caminho de resolver as nossas questões, nem para favorecer a nossa ambição e a cupidez. Nada disso. Espera aí, então eu vou orar. Espera aí, algumas coisas que eu ia pedir, já não vou pedir. Percebe a ideia? Eu ia pedir isto. Depois desta estrutura de conhecimento, os espíritos não vêm para isso, então já não vou pedir para jogar na loteria. Aliás, para ganhar na loteria. Posso, no limite, fazer a minha parte, que é jogar. Tudo bem? Eu não vou pedir para eles jogarem por mim. Atenção, não estou dizendo para jogar na loteria. É só para perceber que a gente tem que fazer a nossa parte. Tá bem? Eles não vão fazer... Nenhum espírito faz a nossa parte. Atenção. A espiritualidade, eu quero... Gravem isto. A espiritualidade apoia-nos nos menores comezinhos, nas coisas mais comezinhas da vida. No nosso trabalho. Na nossa saúde. Na intuição para fazermos coisas boas. Não tenhamos dúvida. Aliás, se pensarmos até ao contrário, se quisermos, né? Depende da nossa sintonia. Então, eles participam da nossa vida, ajudam-nos.
mas não fazem por nós. Está bem? Eu outro dia contava para uma pessoa amiga a história daquele senhor com muita fé. Atenção, tinha mesmo muita fé. A cidade dele foi alagada, ele conseguiu subir até o telhado, e lá de cima ele orava: Senhor, retira-me daqui. Eu não posso morrer aqui agora, eu tenho muitos compromissos. Retira-me daqui, eu confio que o Senhor me retirará daqui. Passado algum tempo, vieram os bombeiros com o barco. E conseguiram chegar até ele. E ele agradeceu muito. Agradeceu, muito obrigado, mas olha, a minha fé está em Deus. Ele vai me tirar daqui. Vão. Não, o senhor tem que vir. Não, vão. Passado um pouco, eles foram embora, não podiam obrigar ninguém a sair dali. A casa era dele. Vem um helicóptero, já no limite. Lança-lhe as cordas, vai descer o soldado para ajudá-lo. E ele, não, confio no Senhor. É fácil perceber como é que termina a história, né? Morreu afogado, chegou lá em cima, o que aconteceu? Ele ficou revoltado porque Deus não o ajudou. Deus não me ajudou. Ora, o que a gente não sabe? É que Deus trabalha ou obra em favor do homem através do homem. Então ele chegou lá em cima e Deus disse: meu amigo, você pediu a minha ajuda, eu mandei-te um bombeiro com um barco. Senhor, mas eu confio muito em ti, eu sabia que você ia me tirar de lá, por que me abandonaste? Não, você não aceitou a primeira ajuda, eu mandei-te um soldado de helicóptero, amigo. Você não sabe quanto custa fazer isso, eu mandei-te um helicóptero. E você não quis. Então façamos a nossa parte. É importante que nós tenhamos uma relação madura com Deus. Deus não vai fazer por nós aquilo que devemos fazer. Tudo bem? Então, começa aqui um exercício de maturidade da nossa relação com a espiritualidade. Eu posso vir à casa espírita e pedir um auxílio. E vai encontrar toda a fraternidade e o auxílio. Mas ninguém vai fazer aquilo que nós devemos fazer. Numa viagem funciona mais ou menos assim. Está difícil. A carga pode ser difícil. Os problemas, as dificuldades. Então, uma carga muito difícil. A mochila está muito pesada. O que é que nós podemos fazer na casa espírita? O que é que eu, como amigo de alguém, posso fazer? Mesmo não sendo espírita. Posso dizer: para um pouco. Tranquiliza-te. Vamos conversar. Vamos ver o que é que tem na mochila. Olha, isto que não tem interesse você levar esses 2 tijolos para construir uma casa lá à frente. Se calhar nem vai chegar lá se tiver a carregar esses tijolos. Não, então deixa. Olha, você está a levar aqui umas memórias muito pesadas, né? Este conjunto de coisa que está a te pesar muito. Então retira por ali. Veste novamente a mochila. Obrigado, porque já tinha esquecido a mochila toda, né? Veste outra vez a mochila. Tá muito bem. Tá mais levezinho. Mas não está ainda vazia. Já consegue caminhar mais alguma coisa. Lá à frente, se calhar, já nem vai precisar do amigo. Peraí que aquele momento foi bom, deixa-me rever. E assim vai. Ou seja, eu vou à casa espírita, vou buscar auxílio e encontra. Mas é na orientação. Porque ninguém vai fazer a caminhada por nós. Okay? Agora, detalhe. Não caminhamos sozinhos. Por quê? Porque no meio é preciso ter luz sobre o caminho que se vai percorrer. E a doutrina espírita dá-nos luz sobre esses caminhos. Tudo bem? Amigos comutantes? Vamos lá. Então os espíritos não fazem por nós. Tudo bem? Aliás, fazem por nós, não fazem no nosso lugar. Aí tem os médiuns, o de que devem compenetrar-se. Compenetrar-se bem, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Aquele que, médium, compreende a gravidade do mandato de que se acha investido, religiosamente o desempenha. Com valores religiosos, não é de maneira fanática, não é isto. É de maneira religiosa, sentindo a ligação com Deus. Fazer isto desta forma. Daqui, alguém não é médium? Já não vou falar. Obrigado, Pedro. Todos somos médiums. E se estamos a orar, estamos a comunicar com a espiritualidade superior. Já agora só um parênteses. Uma das dificuldades nossas em comunicar com a espiritualidade é mais ou menos esta. Comunicar é tornar comum alguma coisa. Comunicar. Okay? Então o que é que eu faço? Eu falo para a espiritualidade, eu peço intuição e por aí fora. Detalhe, eu não paro de falar. Não paro de falar, estou sempre a reclamar, emocionalmente estou desestruturado. Eu não paro. Para, escuta. A vida é imortal. 2, 3 minutos não é preciso muito mais. Eles não perdem muito tempo. Para e escuta. Sente a mensagem.
nem sempre a gente aceita a mensagem que vem. Porque a mensagem que vem assim, reconcilia-te. Então você está a pedir isso e não fez aquilo. E aquela consciência, bom, está bem, eu tenho que fazer. Percebe? Eu digo por experiência. Está bem? Digo por experiência. Ok? Tudo bem? Sim? Não viajem agora. Fiquem em casa. Ok? Então, enquanto médiums, conhecendo os processos e os valores anteriores, todos nós, sendo médios, queremos orar e comunicar, temos esta noção. A sua consciência lhe profilaria, ou seja, abafaria de certa forma, como um ato sacrílego, foge do santo, né, do sagrado. Então sua consciência não deixaria utilizar por divertimento e distração, para si ou para os outros, faculdades que lhe são concedidas para fins sobremaneira sérios e que o põem em comunicação com os seres do além-túmulo. Perdão. Mediunidade séria, com um fim, com lucidez, porque a doutrina espírita dá-nos muita lucidez sobre essa comunicabilidade com a espiritualidade. Então, qualquer médium teria esta consciência que lhe obrigaria a ter um bom comportamento e valorizar o processo como instrumentos do bem. Como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. Que se opera de uma forma geral, quer no próprio, quer nos interlocutores, quer no mundo. É uma transformação geral. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades, porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Ou seja, olha a responsabilidade. De cada vez que eu, espírita, tenho um mau comportamento, quem me conhece sabe que eu sou espírita, o que vai fazer? Vai dizer, os espíritas são assim. Para quem muda de um país para o outro, cada elemento fora do seu país é um embaixador do seu país. Se eu, na condição de brasileiro, de chileno, de peruano, deixa eu sair da América do Sul, como angolano, seja como for, aonde eu for, eu levo a marca do que eu sou e represento. Então, enquanto médium, eu também tenho essa responsabilidade. Porque vou estar a representar as coisas da espiritualidade. Enquanto espírita, mais ainda. Porque eu serei normalmente procurado para fazer coisas do bem, para auxiliar. E se o meu comportamento fecha portas, eu posso estar a comprometer as portas de alguém que encontraria na doutrina espírita a luz para o seu crescimento. Sabe o que acontece muitas vezes? É que, e ele vai focar também aqui no processo, a vaidade muitas vezes faz com que nós queiramos ser os gurus dos outros. De forma absolutamente inadvertida, sem nos apercebermos. Ok? Só que chega um momento em que nós precisamos acordar para essa realidade. Está bem? Eu posso vos dizer que, por algumas vezes, nós trabalhamos com crianças, com jovens, tive situações com jovens com mediunidade a aflorar, mas queriam salvar o mundo. Não, eu não posso estar preso a nada, eu vou ajudar todas as pessoas. É um risco tremendo. Enveredar por um caminho que desconhecemos já foi necessário lá atrás, quando não havia uma estrutura de conhecimento. É natural. Mas esses trilharam caminhos muito dolorosos, até perseguições, mortes. A própria religião o fez. Hoje não há necessidade disso. Há ombros amigos, há estudos conjuntos, há todo um processo em que nós anulamos os nossos interesses particulares para um interesse maior. Então isto necessita de reflexão. Ok? Então, aqui já está lido. Tudo bem? Alguma questão aqui? Okay? Então, só reforçar aqui. Então, fazer o bem, ótimo. Mas se fazemos o mal, ainda somos mais nocivos do que parece.
Matias. É muito importante essa colocação, para que nós possamos fazer uma conscientização das nossas responsabilidades. Uhum. E essa semana eu assustei que eu vi um ato que há pouco tempo que eu não via. O jogo do Benfica terminou, uma pessoa atirou um fogos aceso na torcida adversária. É como fizesse um comando, a sequência das pessoas jogarem. Uhum. Então eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando que cada vez mais a gente tem que ter consciência dos nossos atos para que nós não disparemos esse comando para aqueles que estão abaixo de nós, né? E como responsabilidade nossa. Isto vale para tudo. Vale para as artes, para o desporto, para a religião, seja como for. Então todos nós somos responsáveis pelo nosso círculo de ação, e se o círculo de ação for maior, então, muita vigilância. Está bem? É que é mesmo importante isto. Ele vai explicar melhor aqui Allan Kardec. Pela má impressão que produzem, ou seja, se utilizar mal a mediunidade, mais de uma conversão retarda. Uou, espera aí, eu posso ser o bloqueio de alguém para descobrir um caminho bom para a sua vida? Terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seu semelhante. Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses. Nós estamos a ver, do ponto de vista de Allan Kardec, do comportamento dos médiuns para o seu próprio bem e para o bem da sociedade. Tudo bem? Sendo canais de comunicação, imagina que é um rádio a comunicar as mensagens da espiritualidade, vejam só que tipo de mensagens vão ser transmitidas. Ok? Tudo bem? Essa é uma das perspectivas que Allan Kardec está aqui a colocar. Certo? Ou seja, vamos ter que dar conta deste uso. Tudo bem? A segunda parte vai ficar mais à frente. O médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. Okay? O que é trabalhar por melhorar-se? Ajudem-me lá que eu vou fazer uma pausa. Limar os nossos defeitos. Limar os nossos defeitos. Muito bem. Nós retiramos defeitos da nossa vida? Vamos substituindo por... Muito bem. Regra de substituição. Por virtudes. É isso? Muito bem. Palavrinha mágica. Eu tenho estes pensamentos ruins. Eu tenho que eliminar os pensamentos. Em que é que eu estou a pensar? Os pensamentos ruins. Então o que é que eu faço? Aplico bons pensamentos. Ou seja, vamos imaginar o seguinte. Que neste ambiente é difícil vir aqui maus pensamentos, mas vá lá. Olha, por exemplo, tenho inveja. Seja lá o que isso for, né? Então, eu começo a olhar para as coisas dos outros e quero para mim. Pronto, é mais fácil. E quero para mim. Sinto-me mal quando não tenho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não posso sentir isto. Não. Começa a deixar florescer, aflorar do coração. O bem-querer pelo próximo. Sentimos felicidade quando o outro está feliz. Só assim. Não é o contrário. Não é nos queixando dos nossos defeitos que eles vão sumir. Tudo bem? É aplicando outra coisa no lugar. Vai nos fazer tão bem que nós já não vamos querer sentir de outra forma. E mais, por experiência de muita gente, quando começa a voltar qualquer outro sentimento antigo, já dói. Porque já não casa. Tudo bem? Amigos como dantes? Ok? Então olha a responsabilidade de todos nós médiums. Também, não é só do médium, da psicografia, da psicofonia e por aí fora. Está bem? Neste caso, boa parte do que Allan Kardec está a fazer referência, ele pode enquadrar para a psicografia. Okay? Que é a mensagem espiritual e por aí fora, mas a psicofonia também. Vou fazer aqui uma parte. Este tipo de médiums, a que Allan Kardec está a fazer referência, é daqueles que trazem as mensagens da psicofonia e por aí fora, e mensagens instrutórias. O parênteses que eu vou fazer é que a mediunidade é utilizada para isto e muito mais para auxílio aos espíritos em sofrimento. Podemos ser cada um de nós a seu momento. Ok? Ou seja, mediunidade com caridade. Divaldo Franco, ele diz uma coisa, que o trabalho que o mais acrescenta, o que mais lhe deixa feliz, é o trabalho de atendimento de sofredores.
E olha que ele recebe mensagens de almas nobilíssimas, uma envolvência, mas o que o deixa pleno é quando ele acolhe uma entidade sofredora e auxilia na sua libertação. Ou seja, acolhe as dores, as emoções desencontradas e por aí fora, e com o seu amor, com a sua paz, ele ajuda e colabora para que essa alma, ou que esse espírito, que somos cada um de nós, se recupere. Está aqui o detalhe, tá bem? Só para não pensar que o médium só, pelo menos na doutrina espírita, só para coisas de comunicações ligeiras ou rápidas. Se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los retomar a estrada do bem. Se, porém, topam com corações endurecidos, e se suas advertências não são escutadas, afastam-se, ficando livre o campo aos maus. Espiritualidade superior, auxilia, não escutas, é preciso ajudar, alguém tem um grande merecimento, vamos continuar a utilizar, mas sabendo que o instrumento não é o mais fiel, não é o mais adequado. Sim, senhor, quer continuar nisto? Nós deixamos. Detalhe, ele continua amparado com todos nós, dentro dos nossos erros e por aí fora. Já não serve de instrumento para o bem, porque ele não é um instrumento dócil. Tudo bem? Até aqui? Estou tranquilo? Ficando livre o campo para os maus. É claro, se eu sou um médium, se eu tenho comunicações, lembra? Substituição. Se um sai, vem outros. Alguém aqui tem espíritos em casa? Todos temos. E não vale os encarnados, que esses somos todos, não é? Todos nós temos espíritos em casa, gente. Oh, Casimiro, há uns espíritos lá em casa. Oh, que bom. Que maravilha, não é? Mas são espíritos que perturbam. Vamos ajudá-los. Mas eles estão a perturbar. Vamos ajudá-los. Não é a perturbar. É para que eles se libertem. Mas aquilo está a me fazer muito mal. Só está a fazer mal como um aviso para nós nos melhorarmos. Porque quando eu me melhoro, o ambiente melhora e essas almas, esses irmãos nossos, filhos de Deus, que um dia também reencarnarão, e nós também vamos para lá e vamos reencarnar, somos todos iguais, ninguém é diferente. Eles só estão a precisar de auxílio. Então há espíritos na minha casa. Há espíritos aqui. Quando saímos daqui, temos espíritos a nos acompanhar. Sorriam. É maravilhoso. Não é? Ninguém está sozinho. Está bem? Então, vamos lá ver quem é que a gente quer no nosso campo emocional e mental. Está bem? Prova a experiência que, da parte dos que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, depois de terem revelado certo brilho durante algum tempo, degeneram pouco a pouco e acabam caindo no erro, na vertigem ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Consequência natural. Conseguir a assistência destes, afastar os espíritos levianos e mentirosos, ou seja, conseguir a assistência dos bons espíritos que se afastaram, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser a meta para onde convirjam os esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade se torna uma faculdade estéril, capaz mesmo de redundar em prejuízo daquele que a possui, pois pode degenerar em perigosa obsessão. Não é preciso ir muito longe, não vai dar tempo para estudar isso tudo, mas é uma realidade. Eu me comunico com quem eu desejo me comunicar através do quê? Do meu comportamento, das minhas emoções, dos meus valores. Não é dos meus rituais. Eu posso ter os melhores rituais. Lançar uma ferradura atrás das costas, na água corrente. É lindo. Para filmes é uma coisa maravilhosa. Para a vida, o que conta é o que nós somos. São os nossos valores. Eu posso deixar os cavalos todos sem ferraduras por aí fora. Não faz muito bem. Não vai adiantar. Está bem? Psicologicamente pode me aliviar e eu ganhar alguma confiança. Mas é muito passageiro. Então o médium que compreende o seu dever, longe de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, visto que lhe pode ser retirada, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Aconteceu, foi por Deus. Jesus dizia, vamos fazer essa referência novamente, eu sem o Pai nada posso. Isso era Jesus a dizer. Está bem? Jesus. Nós não. Nós achamos que nós somos bons. Não achamos? Atenção. Disseram assim, tu que és bom, e Jesus diz, não, bom é meu Pai que está no céu. Por que eu não devo aceitar o epíteto de bom nesse sentido?
Porque ele acomoda-me. Ele acha que eu já sou bom. E não, nós estamos sempre a melhorar. Eu conheci uma senhora com um trabalho impressionante. E uma vez perguntaram para ela, Dona Guiomar, a senhora, e eu ouvi ela dizer isto, a senhora nunca diz que nós estamos bem. E sempre estamos a melhorar, que temos que andar. É, porque no dia que certo, você está bem, você para de melhorar. E é assim, nós estamos sempre a melhorar. Está bem? Então, atribuir a Deus os benefícios, porque sem Ele nós não fazemos nada. Isso dá-nos paz e tranquilidade. Aliás, temos um grande parceiro de trabalho. Né? Sou eu, a responsabilidade é muito grande. Assim, estou a dividir com Deus os processos. Se as suas comunicações receberem elogios, não se envaidecerá com isso, porque sabe, independente do seu mérito pessoal. Agradece a Deus o haver consentido que, por seu intermédio, bons espíritos se manifestassem. Por quê? Porque a mensagem é dos espíritos, não é minha. Não é do médium. Tudo bem? Se dão lugar à crítica, não se ofenda, porque não são obra do seu próprio espírito. Ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar à imiscuência dos espíritos maus, ou seja, nas interferências. Às vezes um espírito luminário. E envia uma mensagem maravilhosa. Eu vou vos contar a de Divaldo, que ele conta isto com graça e parece uma brincadeira, mas é muito séria. Quando ele vai receber a mensagem sobre... Aliás, receber o livro, se eu não estou em erro, depois corrijam, vai estar gravado, é fácil. Eu penso que será, talvez, em Grilhões Partidos ou... uma história de uns diamantes, uma coisa assim. Em que ele diz que o espírito, Vitor Hugo, vem transmitir o livro. E ele começa a receber o livro. É um livro magistral, qualquer um deles, né? De Vitor Hugo. E ele começa a escrever, logo no início, o algoz, que será um espírito que depois vai se redimir, ele sufoca duas crianças com um travesseiro no meio de uma festa, afasta e sufoca as crianças. E Divaldo conta que quando viu aquilo, para contar a história, ele está vendo as imagens. Quando viu aquilo, ficou tão chocado que ele começou a pensar, bom, no final como é que vamos fazer? Vamos matá-lo com uma peixeira? Ou com uma arma muito grande? Como é que se diz no Nordeste? Uma faca? É a peixeira. É a peixeira. Não, isso é em Portugal. E ele... Não, facão. Não tem problema. O que Divaldo estava a dizer é que ele começou a imaginar o filme e a vingar-se daquele senhor que estava a cometer aquele crime. Vem Vitor Hugo durante a próxima, olha, você não serve. Você não serve para escrever este livro. E não, mas por que não sirvo? Mas isso é Divaldo quem conta, não estamos a fazer nenhuma inconfidência, obviamente. Ele diz que, Vitor Hugo diz, é que você se intromete na história. Eu quero contar a história e você está se intrometer. Está aqui. Né? Então aqui o que acontece? Ele diz, ao contrário, reconhece no seu íntimo que não foi um bom instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias a obstar à imiscuência dos espíritos maus. Ou seja, atenção, ele não estava recebendo um espírito mau. Ele é que estava interferindo na história. Então, nos nossos comportamentos e por aí fora, temos comunicações boas e boas relações com a espiritualidade, mas se os nossos comportamentos forem equivocados, bem os espíritos superiores tentam, mas nós estamos a dar aso a que outros de teor mais duro se manifestem. Okay? Muito bem, depois disto, já conheço vaidade, reconhecer que é da espiritualidade, os valores que tenho, a responsabilidade de agir bem para não prejudicar aqueles que venham buscar e por aí fora. Ou seja, depois desse contexto que procura eliminar a vaidade, a cupidez, os interesses, nos menores processos das nossas emoções, assim podemos orar. Eu chego a este ponto de orar com esta maturidade depois de ter certeza que o que está para trás está compreendido. Detalhe, nesta pequena leitura que fizemos, encontramos meia dúzia de linhas em que tudo isto está escrito num livro, esclarecendo a questão do magnetismo, das ligações espirituais, vários testemunhos de casos e por aí fora. Então ele resume aqui. Então, este capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, não é que é para não ler o resto, mas serve para relembrar, para nos estruturar para uma oração. Então, dentro deste contexto, então, o médium já pode orar assim. Não é fórmula. Deus onipotente,
permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induz em erros sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns. Já posso orar assim, reiterando e para fazer devagar, né? Pediu permissão para receber os bons espíritos e pede ajuda para evitar a presunção de se julgar resguardado dos espíritos maus. Ah, não, eu não tenho. Alguém aqui é perfeito? Não. Então todos temos. Tudo bem? Eu vou usar a sua palavra como a palavra de todos. Está bem, Nina? Ok? Mas atenção, se alguém se sentir aqui perfeito, não tem problema nenhum. Já sabe o que é que tem que fazer? Sabe? Camisolas largas para não amassar as asas. Tá bom? Não tem problema nenhum. Ok? Então permite reconhecer que não está isento. Então pede mesmo, com sinceridade, porque tem consciência. Não pede só porque fica bonito pedir. Tem consciência. Então, pede também que lhe obste, ou que vença o orgulho que pode induzir em erro sobre o valor do que eu tenho. Ah, eu recebi uma coisa. Okay? Sentir orgulho que são coisas dos outros. De todo sentimento oposto à caridade para com outros médios. Ou seja, sabe o que acontece? Aí eu recebi uma mensagem muito bonita. A minha foi mais. A minha é de Bezerra de Menezes. A minha é de Jesus. E de Maria. Gente, receber uma mensagem é um instrumento para ajudar pessoas. Só isso. A mensagem é do médium? Não é do médium. A mensagem é do Espírito. Ok? Tudo bem? Isto acontece? Acontece. Por quê? Porque nós estamos no mundo, temos defeitos. Se Allan Kardec está a falar, ali atrás, lembra-se que diz, pela experiência que possuo, ou pela experiência que já vi, ele diz que isto acontece. Porque senão ele não diria. Okay? Por isso Jesus também diz, o escândalo há de vir. Ou seja, nenhum de nós vai pensar que o planeta vai ficar lindo da noite para o dia. O escândalo há de vir, mas vai de quem por quem ele venha. Ou seja, Jesus está a dizer isto como uma profecia. Vocês vão fazer o mal. Não, é que ele conhece o nosso íntimo e sabe que as coisas vão correr mal. E vão melhorar logo a seguir. Quando correm mal, nós aprendemos e melhoramos. Tudo bem até aqui? Então eu estou a orar. Estou a pedir isto. Mas, se cair em erro, estou a orar. Inspira alguém a ideia de me advertir disso. E a mim, a humildade que me faça aceitar reconhecido a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. É preciso paz no mundo? Não, é preciso paz no mundo, primeiro. Segundo, se eu estiver em engano, envia-me alguém para falar comigo. Mas olha o detalhe, que eu esteja em condições e de coração aberto para ouvir. Sabe o que é que nós fazemos normalmente quando alguém nos vem ajudar nesses conceitos? Nós temos uma resposta pronta. Cuidado que isso acaba com casamentos também, não só com a mediunidade, tá bem? Escuta o outro. Se o outro disse é porque ele sente, a não ser que esteja mentira, mas aí também a gente descobre. Então, com a espiritualidade, vamos escutar. Com os críticos, vamos ouvi-los. Vamos ouvi-los, não é logo nos defender. Porque se eu me defendo logo, eu não o escuto. Atenção que isto vale para tudo. É um tratado de vida, tá bem? Bom, então eu estou a orar. Orar com consciência. Eu sei que isto pode acontecer, então eu vou pedir que alguém me ajude e por aí adiante. Não é uma oração logratória. O que é isto? Uma oração logratória. É aquela em que nós só estamos a pedir. Ajuda-me nisto. Dá-me saúde. Dá-me isto. Dá-me aquilo. Dá-me aquilo outro. Né? Como se Deus fosse o nosso garçom de serviço. Né? O que eu vou pedir é ânimo para as coisas, lucidez, e ajuda-me nisto. Para que eu faça. É o que está aqui. Lucidez numa oração. Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, dai de graça o que de graça recebeste. Jesus, depois de atribuir caráter mediúnico de cura, de comunicação, de receber espíritos, de libertar as pessoas,
estavam obsidiadas. Depois de dizer isto, ele diz, atenção, mas dai de graça o que de graça estão a receber agora. A mensagem é para todos. Ok? Então, se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, e repare, no que quer que seja não é só dinheiro. É a vaidade. É os louros que nós queremos quando a mensagem é espiritual. Então, eu estou a orar, vamos lá outra vez, sintonia com oração. Se eu for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a mim vai descer da faculdade que te aprove conceder-me, peço que me retires, de preferência, isto, a consentir e seja ela desviada do seu objetivo providencial, da providência divina, que é o bem de todos e o meu próprio avanço moral. O fim, o objetivo é este, que é o bem de todos, inclusive o meu avanço. Tudo bem? Esta passa a ser uma oração sincera. Todos devem fazer esta oração? Não. Isto é para perceber que quando nos relacionamos com Deus de forma madura e consciente do que estamos a fazer, tudo se torna mais simples. Eu confio no que estou a pedir porque sei o que estou a pedir. Muitas vezes os nossos pedidos são tíbios, são com medo, são com incertezas. Se eu pedir uma coisa que eu sei que tem valor, eu vou pedir, e Jesus diz, pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. E não é... e detalhe, e se não acontecer? É porque era o melhor. Ou eu sei que o meu Pai é bom, que Deus é misericordioso e justo, mas acima de tudo misericordioso. Se eu sei, não é se eu acredito, se eu sei, eu aceito. Não me sujeito, são coisas diferentes. Eu aceito. Para termos uma noção da maturidade de uma oração, de uma relação com Deus, eu vou vos contar agora, para encerrar, uma passagem que se deu com Francisco Cândido Xavier, o homem amor, o nosso querido Chico. E isto quebra muitas barreiras, atenção. Muitas ideias de santidade que nós possamos ter na relação com Deus. Chico Xavier, não vou contar a história toda, mas Chico Xavier estava prestes a ter que dormir na rua em Nova York. Ou seja, transformar-se ali, durante uma noite, ou quantas noites forem, num sem-abrigo. Eu não vou contar a história toda, como vos disse, chegou a esse ponto. Então Chico Xavier faz esta prece e diz, testemunha, em termos de valor. Ele diz, eu pedi, eu falei com Deus. Estava a andar nas ruas de Nova York, barulho, e eu disse, Senhor, se te apraz, dormirei na rua, ao relento, ao frio, se te apraz. Mas fica sabendo que esta não é a minha vontade. Isto é honesto. Isto é o mais honesto que pode haver. Eu aceito. Mas esta é a minha vontade. Era uma vontade injusta, irracional, de cupidez, de inveja. Tinha algum defeito? Não. Maturidade. E por que Chico Xavier consegue fazer essa oração? Justamente por isso. Porque ele sabe que tudo está certo no lugar certo. Se fosse para acontecer, ele seria um instrumento para alguém em algum momento. E se não fosse para acontecer, a providência conseguiria alguma coisa para ele. Querem saber o fim da história? Já agora. Ele está a andar, mal vestido, né? Em Nova York, toda a gente bem vestida, para um carro de luxo e sai uma senhora muito bem vestida e diz, é você mesmo. É você o escolhido. E ele não falava inglês, não percebia nada, depois ficou esclarecido. É que ela havia dito para ela própria que o primeiro mendigo que ela encontrasse, ela iria ajudar. Então o que ela fez? Levou-o a comer, porque ele tinha fome, levou a refeição, pagou-lhe um mês da hospedaria onde ele estava sendo colocado para fora, porque não tinha dinheiro para o fazer. Ele foi, posso dizer que, abandonado em dado momento, e acabou naquela situação. Então ele passou aquele mês, conseguiu com isso, sabe que naquele tempo, né,
As chamadas eram caríssimas. Eu sei que não é do vosso tempo, nem é do meu. Eu ouvi dizer qualquer coisa. E as chamadas eram caríssimas. Então nem dinheiro para ligar para os amigos do Brasil e dizer assim, por favor, ajude-me. Ele tinha. Ali então ele pôde fazer as chamadas, agradeceu muito aquele anjo que lhe foi enviado. Agora imaginem que ele, agora é só um parênteses, voltando a outra história, né, do senhor que estava alagado. Imagina que ele diz, não, é Deus que vai providenciar. Tá bem? Então, a nossa relação, as nossas preces, antes devem ser estruturadas em valores morais, em conhecimento também. Então a pessoa não pode orar se não tiver isso? Pode e deve. É um caminho. É um caminho de crescimento. Eu tenho um determinado processo que quero vencer. Peço ajuda. Mas não vou pedir para eles fazerem o que eu faço, ou o que eu deveria fazer. Não, vou pedir auxílio para que eu mesmo faça. Porque senão, gente, nós nem sequer tínhamos reencarnado. Se nós fôssemos perfeitos, ou se não fosse para nos melhorarmos, ficávamos na espiritualidade. Está bem? Então, temos defeitos, estamos juntos, estamos na Terra, vamos nos entreajudar. E a espiritualidade é uma fonte, um manancial de inspiração para nós encontrarmos as soluções para o nosso comportamento, para a forma com que vemos a vida. As nossas emoções falam muito mais do que aquilo que a gente tem materialmente. Tudo bem? Alguma questão que queiram colocar? Não? Retaliação? Não? Muito bem. Espero que continuemos amigos, que ninguém se aborreça. Detalhe. Gostaria mesmo, muito, que este capítulo, Coletânea de Preces, seja visto sob essa ótica. Não sobre buscar fórmulas, mas buscar conceitos que nos façam ligar-nos a Deus de forma madura, equilibrada e sabendo o que pedimos. Está bem? Vamos encerrar o trabalho. Recordemos-nos de que este é um trabalho, um encontro de caráter espiritual e de estudo. No estudo dividimos experiências, conhecimentos vindos do trabalho de Allan Kardec e da espiritualidade. Vimos apenas dividir. Do ponto de vista espiritual, todos estamos a ser beneficiados desde o momento em que ainda nos nossos lares nos propusemos a investir em nós próprios. O trabalho espiritual começa nas nossas opções. Aqui este trabalho espiritual se consolida, traz-nos paz, levanta questões, coloca-nos também dúvidas, mas estamos muito bem amparados. Então hoje aqui comparecem irmãos nossos que desconhecemos por completo. E vêm também como nós em busca de auxílio e esclarecimento. Esclarecimento esse que Allan Kardec traz com tanta segurança. Podemos dizer com maturidade e sabedoria. E com um amor imenso. Coloca nestas páginas as mensagens que nos conduzem ao bom pensamento e, por consequência, às boas ações. Nesta realidade de trabalho de estudo espiritual, agradecemos a Jesus de Nazaré. Jesus fez estas coisas há muito tempo. E podemos ver Jesus a tomar pequena embarcação. Vamos viajar no tempo. E ele afasta a embarcação alguns metros no lago de Genezaré.
para ver a multidão que se ajuntara para o ouvir, para conhecê-lo, para receber a dádiva da sua presença. Mas Jesus a todos queria ver. Então, no marulhar daquelas águas suaves, Jesus toma da embarcação e a todos pode ver. E Jesus diz-nos a nós: bem-aventurados sois, vós que chorais, pois que serão consolados. Jesus, tu estás a olhar para nós e o amparo que todos nós temos. Tu vês as nossas dificuldades e entrega-nos um imenso exército de trabalhadores para que todos nós cresçamos. E tão amorosos que são, deixam-nos muitas vezes reclamar do que não sabemos, mas amando-nos, auxiliam-nos. Bem-aventurados vós que chorais. Jesus, tu estás a ver a luz que nos envolve, pelo amor de nosso Pai, pela sabedoria de sua providência divina, o conjunto de suas leis. É nesta certeza, nesta convicção, Jesus, que vamos orar em silêncio neste momento. Cada um de nós poderá livremente pedir, louvar, agradecer. Vamos conversar com as forças superiores da vida, com nosso Pai, contigo, Jesus. Oremos em silêncio. Em paz. Reconhecemos, querido Jesus, que nesta manhã abraçamos aqueles que muito amamos e que já não vemos, pois que estão na espiritualidade, mas estão vivos e nós podemos abraçá-los. Também nestes instantes, Jesus, abraçamos aqueles que estão conosco na jornada terrena. E abraçamos porque precisam, porque nós precisamos, porque os afetos darão lugar aos desafetos. Abraçamos porque queremos o bem. E louvamos a grandiosidade do Pai que nos apresentaste tão bem, Jesus. E agradecemos. Agradecemos pelo momento atual da Terra, pois que as suas dores estão a ser iluminadas pela libertação. Aquilo que nós vemos, Jesus, são consequências ainda de nossos enganos ou de nossos acertos, de nossos valores mais elevados ou dos mais mesquinhos. Então tudo está certo, mas há uma coisa, Jesus, que todos nós hoje procuramos compreender, é que as bênçãos do amor nunca cessam, estão sempre a aguardar o nosso despertar, e quando o fazemos, mergulhamos nesses mundos de paz, de elevação, pois que tu havias dito que iria nos preparar o lugar, e que se assim não fora, já nos teria dito. Já nos terias dito isso, sim, Jesus. Então hoje, felizes pela oportunidade de recebermos aqui o auxílio nesta manhã, em que nós somos beneficiados, Mestre, pela saúde física e espiritual, pelo amparo ao nosso campo mental, queremos agradecer-te pelo bem que foi produzido com as nossas melhores emoções, pela providência divina, pelo amparo de teus mensageiros.
acompanha-nos de retorno aos nossos lares, a qualquer compromisso assumido, e que nós sejamos então, como aqui foi dito, embaixadores da tua luz, aonde quer que nos encontremos. Seja a tua paz, Senhor, a nossa paz, hoje e sempre.